E hoje nós vamos falar sobre as duas casas de Israel. Se você não compreender as duas casas de Israel, você não vai compreender os profetas, as palavras dos profetas vão ser seladas para você. A compreensão das duas casas, você verá o livro dos profetas, vão se abrir para você e você vai compreender o Novo Testamento, porque o Velho Testamento, ele se conecta com o Novo e nos abre completamente o entendimento. Mas hoje vamos começar com a parte muito interessante que está lá em Gênesis. Vamos lá no livro de Gênesis? Gênesis 17, 5. Então não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Olha a promessa que Deus faz a Abraão. Deus faz uma promessa que a multiplicação de nação, uma nação grandíssima, que dele sairia reis, que dele sairia uma multidão de nações, reis sairão de ti. Deus chama Abraão e faz essa promessa. E não para por aí, porque quando Isaac nasce, volta a Deus e faz a mesma aliança com Isaac, a promessa de uma grande nação. E se repete com Jacó, a mesma promessa. Então Deus vai renovando a sua promessa com esses homens, que são os patriarcas. A promessa vai concretizada em Jacó, que tem o seu nome mudado para Israel. E aqui nós vamos ver que no finzinho da vida de Israel, Israel tem a satisfação de ver entre as suas mãos a realização da promessa a seus pais. E agora, depois de todas as experiências de Jacó, ele já está velhinho, ele já está a ponto de partir, ele vai deixar a bênção, ele vai ministrar as bênçãos proféticas. E aqui em Gênesis 48, a partir do 16, diz assim, ó: o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José, que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e foi mal aos seus olhos, e tomou a mão do seu pai para transportar para a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai se recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Ou seja, a plenitude dos gentios. Aqui nós vamos ver, então, Abraão relembrando toda a sua história e trazendo à memória o nome do seu pai, o nome do seu avô, com quem o Senhor tinha feito as promessas. E agora ele vai ministrar, e quando ele coloca as suas mãos para ministrar, ele tem a revelação. Através do Espírito Santo, Deus traz a memória, e nós sabemos que o Espírito de Deus ali revela que Efraim seria o primogênito, porque ele vê ali as profecias se cumprindo. Seria um povo muito grandíssimo, que Deus multiplicaria, que Deus frutificaria, e quando ele vê aquele nome que José nem sabia, sendo colocado como Efraim, que quer dizer multiplicar, frutificar, ele viu a história dos seus pais se cumprindo ali naquele rapaz. E ele viu que aquele seria o primogênito.
E Efraim é colocado como primogênito dos filhos da casa de Israel. Para a gente compreender bem depois o que os profetas estão falando, Efraim está sendo colocado como primogênito. Se ele é colocado como primogênito, ele vai ser o líder. Quando chega na divisão das 12 tribos, Efraim vai ser o líder sobre as 10 tribos, ficando então Judá. Porque a promessa para Judá era que o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele, sim, congregarão os povos. Que nós sabemos que é o Messias. Então Judá permanece para sempre, porque tem que sair o Messias dali. Gente, algo muito importante é para o Senhor a genealogia. Ele aqui vai segurar a genealogia até que Cristo venha de Judá. Já Efraim, ele vai ser espalhado pelas nações. Lá no reino de Salomão, ele vai ser espalhado pelas nações. Mas eu gosto muito de falar aqui no 48:19, que diz assim: o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixe em multidão no meio da terra. Olha, vocês podem imaginar os peixes se multiplicando no meio da terra? Já parou para pensar isso? Como é que os peixes se multiplicam pelo meio da terra? Como é que o Senhor vai explicar isso para nós? Peixes no meio da terra, se fosse ainda num lugar meio aguado, né? Se fosse um limo, mas é no meio da terra. Você consegue explicar isso? Mas o Senhor nos explica. Vamos lá à frente ver como é que o Senhor nos explica isso? Vamos ver como se dá isso, meus queridos, lá no livro de Lucas 5, a partir do versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pico. E vendo isso, Simeão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com eles estavam. E por causa da pesca que havia feito, e de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: olha que maravilhoso, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Olha só, aonde estão os peixes que vão ser pescados? O Senhor Jesus, ele tem dentro da sua mente toda a palavra. Ele veio para cumprir a palavra. Quando ele, jovenzinho, estava na sinagoga, os doutores pararam para ouvi-lo, de tanta sabedoria e de conhecimento. E o conhecimento dele era a palavra. E Jesus aqui está se falando, está lembrando dessa parte aí em que Abraão abençoou os seus filhos, porque a palavra não é de Abraão, a palavra é do Senhor. E Jesus está relembrando: vem que te farei pescadores de homens. Vamos, larga aí. Eles foram para a terra e começaram a ir atrás dos homens. Aqui, Efraim seria espalhado e seria como peixe na terra. Aqui é dito que Efraim seria como os peixes na terra. Como pode isso? Dessa maneira, assim como o Senhor nos explica, que são os homens, os efraimitas que foram espalhados entre as nações. E agora Jesus vem e chama seus discípulos e diz: vamos, te farei pescadores de homens. Vamos comigo, porque eu vim buscar esses peixes que outrora foram espalhados pela terra, mas eis-me aqui para buscá-los. O Senhor está cumprindo isso. Por isso, a palavra de Deus, ela se encaixa perfeitamente.
Penso eu que se Paulo hoje estivesse aqui, ele não teria um espinho na carne, ele teria dois, de ver o que está acontecendo com a palavra de Deus e como está sendo ministrada. Ele diz que haveriam doutrinas de demônios, e hoje é doutrina de demônio, doutrina de homens. Nós não sabemos mais a doutrina que é, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E nesses últimos tempos, o Senhor está revelando essas duas casas para nós, a casa de Judá e a casa de Israel, de Efraim, que ficou apagada da nossa memória. Mas hoje o Senhor está trazendo, porque estamos indo para o fim dos tempos, e o Senhor está trazendo a nossa mentalidade, a nossa cabeça, ao nosso entendimento, a palavra viva, está restaurando a palavra dele, como na época de Jesus e dos apóstolos. Queridos, fico com essa palavra e até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.